Fala pessoal, bem-vindos a mais um Café com a Dona Lúcia, hoje patrocinado por não faço ideia qual que é a marca do café. Em breve espero ter um café patrocinado neste podcast, neste vídeo aqui no YouTube. Então, hoje o assunto que eu quero discutir com vocês é como a internet é uma coisa absolutamente maluca. Eu vou ler algumas coisas para vocês que eu acompanhei nesses últimos dias, algumas coisas que simplesmente me deixaram perplexos. E eu queria muito dividir com os meus seguidores que me acompanham há tanto tempo em todas as redes sociais das quais eu participo. Então, a primeira delas, eu vi um tweet. Normalmente essas coisas acontecem no Twitter, tá? E assim, são coisas que eu leio, que eu paro, penso e falo: "Cara, não é possível que eu estou lendo isso". A primeira, eu vou até peguei meu celular aqui para ver, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que um ser humano foi capaz de falar que o Maradona era um jogador superestimado. Antes até de entrar na discussão do Maradona ser superestimado ou não, antes de entrar na discussão que o Ozil é um jogador absurdo após a sua aposentadoria, praticamente top 3 da história, como algumas pessoas no Twitter já estavam colocando. Antes mesmo de falar que eu li hoje, inclusive, ó, hoje é sexta-feira, dia 31 de março, de 2023, vamos deixar essa data registrada, eu li no Twitter que o Busquets era o maior volante da história do futebol. E fora, uma coisa que, assim, há muito tempo os brasileiros vêm falando, que o Pelé só fazia gol de contra pedreiro, blá, 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 blá. Só que assim, antes da gente entrar nesses assuntos e falar sobre esses temas, eu queria contextualizar como que a internet hoje funciona, tá. Hoje o jovem, especialmente o jovem na internet, ele vai, ele pensa uma informação, tanto para o bem quanto para o mal, e ele não contextualiza essa informação. Então o que que ele faz? Quando ele pega, por exemplo, o Maradona, que ganhou uma Copa do Mundo e ganhou um campeonato italiano, o cara fala assim: "Não, mas espera aí, como que o Maradona pode ser esse jogador que tanto falam que é um jogador absurdo, sendo que se ele só ganhou 2 títulos muito importantes?". E então, assim, por quê? Porque não há contextualização das coisas, não há, embasamento, porque quando você pega o dado por dado, você pega o dado por dado, ali, é uma coisa fria, é uma coisa fria. Por que que estavam colocando o Ozil como um dos maiores da história nessas últimas semanas depois que o Ozil se aposentou? Porque simplesmente pegam que ele deu muitas assistências, legal, top, mas não pega o contexto em que isso aconteceu, a forma como ele se relacionava no clube, a forma como ele saiu dos clubes por onde ele passou, ou vocês acham que ele deixou alguma saudade no Real Madrid, ou vocês acham que ele deixou alguma saudade no Arsenal. Então, assim, quando a gente hoje, num contexto, pega uma informação na internet, qualquer que seja, e você só traz o dado e analisa só em cima daquele dado, sem fazer um embasamento do contexto daquele momento, no contexto daquela coisa, importante da época, fica uma coisa muito, assim, muito fria, e aí você cria a narrativa que você quer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Corinthians. O Corinthians foi campeão paulista em 1977, quebrou uma escrita de 23 anos sem títulos. E assim, hoje, talvez daqui um tempo, algum jovem é capaz de olhar e falar assim: "Não, mas espera aí, Corinthians não, Corinthians não quebrou o tabu ali em 77, porque o Campeonato Paulista não vale".
não tem tanta importância. O Corinthians ficou 40 e poucos anos, porque ele quebrou em 90 com o título brasileiro. Por quê? Porque assim, hoje o Campeonato Paulista, obviamente, não tem a mesma importância que tinha em 1977. E as coisas são assim. Se você pega o que o Maradona fez em 1986, naquela Copa do Mundo, foi um negócio absurdo. E por que que ele se credencia como um dos melhores da história, que obviamente ele não é, para mim ele tá atrás do Pelé e do Messi, por exemplo, mas assim, o cara literalmente ganhou uma Copa do Mundo sozinha. Ele literalmente ganhou uma Copa do Mundo sozinho. E isso não é grande, isso é gigantesco. Só que quando hoje você vai para a internet, o cara pega, é isso que acontece. Amanhã vão falar que o Ronaldo Fenômeno era um jogador que só jogava na seleção porque ele não ganhou Champions, por exemplo. Então, assim, você simplesmente pegar dados e colocar isso em perspectivas, sem analisar contexto, história, o momento onde aquilo aconteceu, é muito fácil você criar qualquer narrativa que você queira. É a mesma coisa que você pegar hoje e falar que, assim, uma série de títulos não valeram porque não tinha essa importância lá atrás, como eu mesmo mencionei essa questão do Corinthians de 77. Então, assim, me preocupa muito os caminhos que a internet toma quando a gente fala em relação a essa a alguns dados, algumas pessoas, alguns atletas. Por quê? Porque, assim, não há contextualização desses dados. O que há é simplesmente um dado e o cara simplesmente se baseia só nesse dado, só nesse dado. Então você pode pegar hoje um atleta que, vamos supor, um jogador brasileiro tá jogando no futebol tailandês, da Tailândia, tá jogando no futebol da Sri Lanka, o cara faz 400 gols, assim, na carreira inteira fez 500 gols lá no futebol, ele volta para o Brasil, joga meia dúzia de jogos aqui no Brasil, e aí amanhã esse jovem vai pegar e vai falar: nossa, o fulano fez 567 gols na carreira dele. O Ronaldo não fez 567 gols. Logo, fulano é maior que o Ronaldo. Logo, fulano é maior que, que Adriano, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para onde hoje a internet está indo. Porque assim, eu dou risada. Desculpa. Por exemplo, eu torço para o Arsenal. Tirando o meu time aqui do Brasil, assim, no exterior é Arsenal. Eu não sou daqueles que tem um time por país, né? Tipo, pelo amor de Deus. Para mim, isso é a maior derrota de um ser humano, é o cara ter 37 times para qual ele torce. Então, eu torço pro Boca, eu torço pro Penharol, eu torço pro Benfica, eu torço pro Bayern, eu torço pro Napoli. E então, não, eu não sou assim, pelo amor de Deus. Eu torço pro meu time no Brasil e eu gosto muito do Arsenal. Cara, o Ozil, o torcedor do Arsenal, ele fez 2 temporadas muito boas, mas assim, depois o torcedor do Arsenal não aguentava mais o Ozil. Eu tenho absoluta certeza que, assim, muitos vão falar do Ozil com carinho, muitos vão falar do Ozil como um bom jogador, mas longe de ser um craque que a internet hoje pinta. Da mesma forma, o Busquets, cara, que o Busquets é um excelente jogador, é um excelente volante, isso ninguém tem dúvida. Mas, cara, colocar ele como o melhor da história, eu li isso hoje, eu tô falando agora, faz meia hora que eu li hoje, e até foi por isso que eu quis fazer esse vídeo para vocês. Cara, não faz o menor sentido.
Meu, só de cabeça que eu lembro aqui, cara, eu já lembro três volantes melhores, sério. Cara, você pega Casemiro, você pega Redondo, você pega mas assim, é tanta qualidade, tantos jogadores diferentes, fora os jogadores mais antigos, Clodoaldo, Gerson, assim, sabe, é uma infinidade, Toninho Cerezo, é uma infinidade de de jogadores que podem ser melhor que o Busquets. Então, assim, você pegar que, putz, ele vem fazendo temporadas absurdas, é um jogador que sempre tá no auge e tal, e aí você pega e simplesmente fala assim: "Não, é o melhor da história". Tá, mas melhor da história comparado com quem, cara pálida? E esse é o grande detalhe hoje da internet. Você simplesmente pega dados, joga números e você não analisa o contexto. É a mesma coisa de Fórmula 1. Cara, eu não sou, assim, eu acompanho Fórmula 1, eu gosto muito de Fórmula 1, mas até hoje eu vejo muitos especialistas colocando o Senna como o maior de todos. Mesmo o Schumacher e o Hamilton ganhando mais títulos que ele. Por quê? Porque há uma contextualização. Pode ser que o Senna não seja o melhor de todos os tempos, mas está ali na discussão. Se a gente pegar simplesmente o número, a gente pode afirmar que o Vettel foi melhor que o Senna, porque o Vettel tem 4 campeonatos, o Senna tem 3. Então, assim, é, a gente simplesmente assim, vamos deixar uma coisa claro, os números são importantes, sim. Mas só os números não podem ser a base de tudo e a base de um veredito. Tem que ter os números e a contextualização da coisa. E aí sim, você consegue encaixar isso para falar que esse cara amanhã é melhor. É a mesma coisa hoje, o Haaland, tá? Pô, fazendo gol pra caramba. Meu, vamos imaginar que o Haaland faz mais de 1000 gols, ganhar a Champions, sabe, tal, não sei o quê. Cara, pode ser que ele seja o maior da história amanhã, mas vai ter um contexto para isso, vai ter uma coisa para isso. Hoje não é, hoje tá longe de ser. Pode ser que amanhã ele e de verdade eu não li nada sobre o Haaland, só estou fazendo um comentário. Então, é muito complicado e a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que muitas pessoas hoje na internet, até por conta de, putz, para ganhar, para gerar engajamento, põe essas pegadinhas, no caso, essas, como que eu posso dizer? Faz esses engajamentozinhos, assim, tal, para dar um hype, mas assim, que às vezes o cara nem concorda com essa opinião. E aí fica milhões de pessoas discutindo isso, inclusive eu que estou discutindo isso agora, porque o cara falou uma abobrinha dessa. Sabe, então, é assim, nunca, nunca o dado pode ser simplesmente pegado naquele momento, pegar o dado e colocar ele como uma verdade pura e simples. Você tem que analisar o contexto. Não adianta fazer uma análise baseada porque se a gente for pegar a análise, assim, a gente já tem todas as respostas. Cara, o maior jogador de todos os tempos é o Pelé, fez 1000 gols, não tem discussão. Ah, Messi, não fez 1000 gols, então não tem mais discussão. Ah, quem o cara que mais fez assistência? Putz, é um dos melhores da história. O goleiro que menos tomou gol por temporada, é o maior da história. Mas assim, tá bom, ele tomou menos gol, mas como que era a zaga dele? Será que a zaga ali ajudava muito? Será eu tenho certeza que tem grandes goleiros que, assim, tomaram mais gols que outros e que são considerados melhores, porque você tem que analisar a porcaria do contexto. Então, assim, só para falar, o Ozil foi um bom jogador, ponto. Um ótimo jogador, vai, mas não foi longe de ser esse craque que a internet agora decidiu colocar desde que ele se aposentou. O Maradona foi um baita jogador, entre os 3, 5 melhores da história. O que ele fez em 86, o que ele fez pelo Napoli é um negócio grandioso demais para as pessoas colocarem ele como um jogador superestimado. O o Busquets é um belo jogador, longe de ser o melhor jogador, o melhor volante de todos os tempos. Então, assim, a gente tem que,
e quando a gente às vezes critica isso, fala: "Olha, não, não é. Não, mas espera aí, você tá chamando o jogador de ruim?" Não é, não é. Não é que eu estou chamando o jogador de ruim, é que eu não concordo com a sua opinião de falar que esse jogador é ruim, que esse jogador não é superestimado, de não falar que esse jogador como que eu posso dizer? É um jogador que simplesmente é o melhor da história na sua posição. Então, você pode falar que o Busquets é um bom jogador, mas você não precisa falar que ele é o melhor de todos os tempos. E essa é a discussão. Até hoje, e assim, a internet tem algumas coisas que são engraçadas, né. E é por isso que a gente fala que, assim, eu trabalho com internet desde 2014, isso vai completar 10 anos o ano que vem. Então hoje, por exemplo, a Adidas fez uma postagem falando que hoje a Adidas ela patrocina o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, os 2 maiores de Minas, ok. E aí a Adidas fez uma postagem sobre a nova camisa do Galo, falando que era a camisa do maior de Minas, ok. Cara, eu postei isso nas minhas redes sociais. E assim, eu sou um cara que por mais que a Dona Lúcia seja uma página de zoeira, a Dona Lúcia faz muitas brincadeiras, tal, tem coisas muito sérias que eu não brinco. Então eu odeio essa questão de fake news, assim, tipo, então se eu visse que não era algo verdadeiro, que fosse uma montagem, eu não postaria. Então, o que que ocorre nesse caso? Eu postei lá, tal, e aí veio gente nos comentários: "Não, isso é fake news, tal". Cara, e aí você mostra, aí você tem que ir lá, entrar, por quê? Porque senão começa aquele redemoinho vindo: "Não, fake news, fake news", e não era. Foi algo que realmente a Adidas, e eu acho isso absurdo, porque, cara, quando você patrocina 2 times gigantes como o de Minas Gerais, você não pode se posicionar falando que um é maior que o outro, desculpa, com conflitos de interesse. Assim, pô, eu sou publicitário, pra mim é um absurdo alguém ter aprovado essa campanha sem ver e sem pensar e falar assim: isso vai dar ruim", e deu ruim, e deu ruim. A torcida do Cruzeiro tá pistola da vida por conta desse vídeo que foi publicado, por conta dessa campanha que foi publicada. Só que assim, a internet, quando o cara não concorda, o que que ele já vai já escreve? Não, é fake news. É fake news. Você caiu em fake news antes mesmo de verificar se é verdade ou não. E aí o cara te chama de mentiroso. O cara te chama de mentiroso. Então, por exemplo, hoje vários me chamaram de mentiroso, sendo que eu já tinha visto que era verdade o que eles fizeram. Então, assim, qual que é o grande ponto que eu falo da internet? A gente sempre tem que pegar aquela informação e entrar fundo na informação. Não é ser aquela coisa superficial. A gente tem que pegar a informação. Cara, vê mesmo. É baseado no que essa informação? Por que que esse cara tá falando? Ah, o cara tá falando que o Maradona é superestimado porque ele ganhou só 2 títulos. Ok, mas quais foram esses 2 títulos? Em que contexto que foram esses 2 títulos? Então, a grande discussão que eu sempre falo é isso: a gente tem que aprender a sempre a contextualizar dados. A gente não pode simplesmente pegar dados, pegar informações da internet e já ir repassando como isso fosse verdade, ou até mesmo falar que algo é mentira ou verdade sem antes verificar. Ok. Então eu gostaria muito de ter dividido isso com vocês, era algo que eu estava, assim, pensei a manhã inteira hoje sobre isso e, cara, quando eu vejo essas notícias me deixa uma coisa, assim, absurda, 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 absurda. Antes de mais nada, vi que muitas pessoas gostaram da dica cultural que eu deixei ontem, que eu falei sobre Succession, então hoje falarei darei outra dica pessoal sobre uma série. Qual que é a série que eu falarei hoje? A série que eu falarei hoje chama-se Ruptura, está na Apple TV. É uma série, assim, espetacular,
Por que que é uma série espetacular? Sabe aquela coisa que a gente sempre fala, que a gente já escutou muito dos nossos chefes, especialmente no passado, hoje eu acho que não, acho que hoje menos, mas que a gente sempre ouvia no passado de tipo assim: "Olha, uma coisa é sua vida profissional, outra coisa é sua vida pessoal, tem que deixar de lado quando você entra aqui na empresa, sua vida pessoal". E aí, o Ruptura ele aborda essa questão, de que quando o cara entra na empresa, é literalmente a vida dele ali. Então ele esquece de tudo do exterior, e o contrário também é verdadeiro, quando ele tá fora da empresa, ele esquece de tudo o que ele fez na empresa. Então, é uma série muito legal, talvez a melhor série que eu vi em 2022, fácil. Então assistam, tem na Apple TV, não é merchandising, não é, até queria ganhar por isso, mas não é. Então assistam que vocês não se arrependerão. Pessoal, muito obrigado por pela companhia em mais um café com a dona Lúcia e voltaremos em breve não, amanhã, com mais um assunto para discutirmos. Grande abraço e até amanhã.